Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje a gente tem mais uma aula. Nesta aula a gente vai falar sobre logaritmo. Vamos lá? Então pessoal, o que é logaritmo? Eu trago aqui a definição então de logaritmo, tá? Logaritmo é uma função matemática que está baseada nas propriedades da potenciação e exponenciação. O valor do logaritmo corresponde ao expoente que se deve elevar numa determinada base, positiva e diferente de 1, para que o resultado seja igual a um número positivo b. Então isso aqui, gente, que está trazendo aqui, ó, é a definição de logaritmo. A gente pode dizer que o logaritmo é a operação inversa da função exponencial, tá? Mas vamos ver com detalhes o que eu acabei de explicar, porque só falando assim a gente não entende nada, não é verdade? Então vamos lá, olha lá. O logaritmo a gente representa pela palavra, né? Log, ó, vou circular log. Então aqui eu tenho log de b na base a é igual a x. Acabei de ler isso, tá? Esse b a gente chama de logaritmando, tá? O a que está aqui pequenininho, ele é chamado de base. E o x que está depois do igual é o logaritmo. Ou seja, a resposta de quando a gente calcula o logaritmo, tá? Reparem que aqui tem uma seta, ó, indicando um caminho de ida e volta. Por quê? Aqui é uma representação do logaritmo na forma de potência. Viu que no texto anterior eu falei, ó, que ele é baseado nas propriedades da potenciação e exponenciação? Então, olha só, a gente pode transformar um logaritmo numa potência. Então, ó, a base continua sendo a base, olha lá, o a. O logaritmo, ele entra como expoente, olha aqui o x, tá? E o logaritmando, que é o b, ele é a própria potência, tá? Então, olha só, a gente vai fazer algumas atividades aqui, onde a gente vai transformar uma potência em logaritmo e um logaritmo numa potência. Reparem o seguinte, ó, lê esse logaritmo de b, ó, como que lê? Ó, logaritmo de b na base a, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Ó, isso daqui é a existência da função logaritmo. Eu não posso ter o a menor que zero, tá? A base não pode ser menor que zero, ou seja, não pode ser negativa. E também tem que ser diferente de 1, tá? E outro detalhe, o b, ele tem que ser um número maior que zero também. Então, olha só, quando a base de um logaritmo for omitida, significa que seu valor é igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Então, olha só, ele está falando assim, ó, isso aqui que ele acabou de dizer, eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Quando eu tiver assim, ó, log de 10 igual a 1. Tá vendo aqui, ó, que não tem a base? Não tem esse pequenininho aqui, ó. Aqui não tem nada. Quando não aparece nada, significa que o valor que está aqui é o 10, tá? Então, quando for 10, a gente não coloca. É isso que ele acabou de explicar. Tá? A gente vai ver aqui mais em detalhes. Então, vamos ver os exemplos. Vamos transformar essas potências em logaritmo? Então, vamos lá. Ó. 4 elevado a 3 igual a 64. Então, vai ser log de 64, tá? Então, olha lá. A potência, que é 64, vem aqui para o logaritmando, tá? A base aqui não é o 4? Então, aqui a base vai continuar sendo 4, que é igual a 3. Então, o expoente vira o logaritmo. A resposta, tá? Então, olha lá. Log de 64 na base 3 é igual a... Aliás, log de 64 na base 4 é igual a 3. Qual que é a interpretação disso? Significa assim, ó, que um número 4 elevado a 3 dá 64. Ou você vai perguntar assim, ó. 4 elevado a que número dá 64? Se aqui tivesse assim, ó, vamos supor, ó, depois eu vou apagar, ó, log de 64 na base 4 é igual a x. Aí você vai pensar assim, que 4 elevado a que número que dá 64? Tá? Para a gente resolver isso aqui, a gente tem que fatorar o 64, usar a fatoração.
na base 4, porque aqui não está 4 elevado a x, então vou dividir 64 por 4, que vai dar 16. 16 dividido por 4 vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, na base 4, 64 é 4 elevado a 3. Então, a gente coloca assim, que 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 3. Tá vendo que agora as bases são iguais? Virou, né, função exponencial. Equação exponencial, né? Então, agora a gente pode eliminar as bases, né, desconsiderar, igualar os expoentes. Ou seja, eu descobri que x vale 3. Ou seja, a resposta aqui é 3. Tá? Então, é assim que a gente resolve o logaritmo. Gente, olha só. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar a nossa conta, tá? Pera aí. Vou apagar, olha lá. Então lá, vamos continuar então fazendo aqui, tá? A letra B agora, tá? Pera aí que eu mudei a cor, mas a gente vai voltar pro vermelho, ó. Então vamos lá. Ó, 7 ao quadrado igual a 49. Então vai ficar aqui log de 49 na base 7 é igual a 2, tá? Mesma ideia, 7 elevado a 2 é 49. Então log de 49 na base 7 é 2. Vamos fazer a letra C. Ó, log de 32 na base 2 é igual a 5. Então pensa lá. Vamos ver. 2 elevado a que número que dá 5? 2 elevado a 5. Que, aliás, 2 elevado a que número que dá 32? 2 elevado a que número que dá 32? 2 elevado a 5, que é 32. Então a gente respondeu. A resposta aqui é 5, tá vendo? Tá? Então olha só, gente. Agora, vamos apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Olha só. Vamos fazer a letra D. Então, reparem na letra D que a base é 10, né? 10 elevado a 4 igual a 10.000. Então, vai ficar aqui log de 10.000 na base 10. Quando a base for 10, a gente não coloca nada aqui, ó. Não coloca nada aqui, fica em branco. Então, quer ver? Eu vou apagar. Ó. A gente vai deixar em branco, ó. Então, log de 10.000 é igual a 4. É só colocar isso. Tá certo? Vamos ver o outro exemplo, exemplo 2, que agora a gente vai transformar o log em expoente, né, em potência, ao contrário. Então vai ficar o quê aqui, ó? Vai ficar 2, que é a base, elevado a 3 é igual a 8. Vamos fazer outro, ó. Vamos lá, 5 elevado a 3 é igual a 125. Vamos fazer outro agora, ó. O C. Vai ficar, quando não aparece base é 10, então vai ficar 10 elevado a 2 é igual a 100. Isso tudo é verdade, matematicamente, tá? 2 elevado a 6 é igual a 64. Se você puxa uma calculadora e faz essas potências aqui, as contas, ó, 10 ao quadrado, ó, 100, verdade? 2, aperta a tecla aqui, ó, y elevado a x, depois aperta o 6. Então, 2 elevado a 6 igual a 64. Tá vendo que é uma verdade? Então, isso aqui tudo tá certo, tá? Então, agora no exemplo 3, eu vou colocar para vocês alguns logaritmos e a gente vai ter que descobrir a resposta, tá bom? Então, antes da gente ir para o exemplo 3, vamos ver isso aqui, ó. Qual o valor de log de 3, aliás, log de 81 na base 3? Tá vendo que a gente fala o número grande primeiro, depois o pequenininho. Então, ó, log de 81 na base 3. Olha a solução. Neste exemplo, queremos descobrir qual expoente devemos elevar o 3 para que o resultado seja igual a 81. Usando a definição, temos log de 81 na base 3 é igual a x. Ou seja, 3 elevado a x igual a 81. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que, para encontrar, a gente vai ter que fatorar o número 81. Na base 3, ó, 81 dividido por 3, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Ou seja, 81 é igual a 3 elevado a 4. Então, agora é só substituir, então, ó, que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, chegamos à conclusão que x igual a 4, tá? Vamos fazer, então, alguns exemplos, então? Olha lá. Letra A. Log de 1000
na base o quê? 10, porque não apareceu, é igual a x. Qual o valor de x? Então, aqui primeiro, para a gente resolver a letra A, nós vamos escrever esse log como potência. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 1000, tá? Se a gente fatorar o 10 elevado... Aliás, fatorar o 1000, vai ficar 10 elevado a 3. Tá? A base 10 é fácil de fatorar. É só colocar o 10, o número de zeros que tiver vai ser o expoente. Se tem 3 zeros, vai ser elevado a 3. Como as bases são iguais, a gente tem que x igual a 3. Ou seja, a letra A é igual a 3. Vamos colocar aqui, ó. Letra B, vamos lá. Log de 1024 na base 2 igual a x. Para a gente resolver, a gente vai ter que escrever como uma potência. 2 elevado a x igual a 1024. Aqui a gente vai ter que fatorar o 1024, tá? Na base 2. Então vamos lá, ó. Vai ficar bem grande, vamos aumentar. 1024 por 2, 512. Dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Olha só quanto número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 2 elevado a 10. Então, a gente coloca aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 10. As bases são iguais? Desconsidera as bases e iguala os expoentes. Ou seja, x igual a 10. Então, está resolvida aí a letra B, tá? E na letra C? Vamos lá. Se eu precisar de espaço aqui, vamos ver. Pera aí, vamos voltar um pouquinho. Às vezes a gente bate a mão aqui, ó, para pegar a borracha e ele muda de tela. Eu vou apagar isso aqui. Ó, então olha lá. Pessoal, olha só. Então aqui é igual a 10. Então olha só. Vou fazer a letra C. Log de 343 na base 7 igual a x. Então vamos escrever como potência, ó, 7 elevado a x igual a 343. Nós vamos ter que fatorar o 343 na base 7, tá? 343 dividido por 7 dá 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Ou seja, 7 elevado a 3. Então, aqui a gente vai trocar o 343 por 7 elevado a 3. Concorda que as bases estão iguais? Ou seja, gente, olha lá. Ó, x igual a 3, tá? Então, a letra C, o x vale 3 também. Tá certo? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui a caneta vermelha. Ó. Então, olha só. Pessoal, a gente tem aqui, ó, as consequências da definição do logaritmo, tá? Isso aqui é importante, tá? Então, preste bem atenção. Primeiro, ele fala assim, ó, o logaritmo de qualquer base, cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será igual a 0. Ou seja, log de 1 na base A, qualquer base vai ser sempre 0. Então, quando eu tirar log de 1, sempre será 0. Olha o exemplo, ó. Log de 1 na base 9 igual a 0. Por quê, gente? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Por isso, ó, 9 elevado a 0 é 1. Se a gente puxar a calculadora, vem cá, ó. Vou trazer essa calculadora para cá. Ó. Na calculadora também tem a tecla log. Tá vendo ela aqui, ó? Eu apertei aqui log de 0, deu menos infinito. Olha que interessante. Vou apagar, vou colocar aqui, ó. 1. Vou pôr 1 e apertar a tecla log. Só que aqui, ele só tira a base 10, tá? Então, olha lá. Vai dar 0. Se eu colocar aqui, ó, log de 100, vou apertar a tecla log, vai dar 2. Porque na calculadora, nessa calculadora, ele só considera a base 10, tá? Existem calculadoras mais específicas que você consegue colocar outras bases no logaritmo, tá bom? Olha lá. Segundo aqui, ó. Quando o logaritmando é igual a base, o logaritmo será igual a 1. Assim, log de A na base A é igual a 1. Olha lá, que interessante. Por exemplo, ó, log de 5 na base 5 é 1. Por quê?
5 elevado a 1 é 5. Aqui vem, gente, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por isso que log de um número, quando a base é igual ao número que a gente está tirando log, o resultado vai ser 1. Tá bom? Então, eu poderia fazer outro exemplo aqui, ó. Log de 15 na base 15 vai ser 1. Tá? Então, quando o log que eu estou tirando é igual à base, o resultado é sempre 1. A outra agora, a terceira. Quando o logaritmo de A na base A possui uma potência m, ele será igual ao expoente m. Ou seja, log de A elevado a m na base A é igual aqui, ó, a m. Olha lá, pois usando a definição, olha o que a gente tem, ó. A elevado a m é igual a elevado a m, não é verdade? Por exemplo, gente, ó, log de 3 elevado a 5 na base 3 vai ser igual a 5, tá? Então, olha só. Quando eu tiver o log de uma potência, tá? E a gente tiver a mesma base aqui, ó. Aqui é uma potência. Ele tem a mesma base. A resposta aqui é o expoente, tá? Vou fazer aqui embaixo um outro exemplo, ó. Log de 4 elevado a 2 na base 2. A resposta... Não, né, gente? Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Ó, não é isso que eu quis dizer, não. Olha só. Log de 4 elevado a 2 na base 4 vai ser igual a 2, tá vendo? A resposta é o expoente. Vou fazer outro, ó. Aqui é o exemplo 1. Vou fazer mais um. Ó. Log de 20 elevado a 3 na base 20 é igual ao quê? 3. É o próprio expoente aqui. Tá certo? Vamos ver outra definição aqui, ó. Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, olha só, quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Ou seja, ó, log de B na base A é igual a log de C na base A. Ou seja, aqui está falando, ó, que eles são iguais. Eles têm a mesma base, tá vendo? Só que são logaritmandos diferentes. Então, ou seja, significa que o B e o C são iguais, tá? Vou dar um exemplo aqui com o número, ó. Log de x na base 2 é igual a log de 8 na base 2. Qual que é a conclusão aqui? A gente chega com a conclusão que x é igual a 8, tá? Por quê? Os logaritmandos nesse caso são iguais. Quando eu afirmo que um logaritmo é igual ao outro e as bases são iguais, os logaritmandos também são. É o que acabou de mostrar, tá? Esse negócio de logaritmando, logaritmo, a gente vai acostumando. Logaritmando é o número que está aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. É esse número, ó. O logaritmo é a resposta, tá? E o número que vai aqui embaixo é a base. Última consequência, ó. A potência de base A e expoente, log de B na base A seria igual a B. Ou seja, quando eu elevo uma potência a um logaritmo, onde a base é igual aqui e aqui no log, a resposta é o logaritmando. Ah, professor, tem como dar um exemplo disso? Com número? Tem, pera aí então, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui, ó. Tô tentando puxar, isso. Tentando puxar aqui a borracha, tá? Então, olha só, deixa eu apagar até essa rabisqueira aqui que eu fiz. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, então vai ficar assim, ó. Quando eu tenho lá 2 elevado a log de 8 na base 2, a resposta disso aqui, ó, a resposta disso, 2 elevado a log de 8 na base 2, vai ser 8, tá? Olha que interessante. Por quê? Deixa eu explicar. Se você calcular aqui, ó, log de 8 na base 2, você vai descobrir que é 3. Por quê? 2 elevado a 3 é 8, correto? Então, por isso que vai dar 8 isso daqui. Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, 2 aqui grandão, elevado a isso aqui tudo, que na realidade é 3, a resposta é 8 mesmo. Interessante, né?
Pessoal, olha só. Agora nós vamos falar um pouco das propriedades dos logaritmos. Eu não vou especificar cada uma, tá? Aqui, essa daqui, por exemplo, ó, a gente já comentou, tá? Então, logaritmo de 1 é sempre 1, tá? Outra coisa que a gente já comentou, quando a gente tira logaritmo de b na base b, ele é sempre 1 também, tá? Outra coisa aqui que a gente acabou de comentar, ó. Quando eu elevo um número a um logaritmo, a resposta, tá vendo, ó, é o logaritmando, tá? Outra coisa aqui, ó, desse lado aqui, do lado direito. Aqui eu tenho algumas propriedades que são úteis nas resoluções de problemas. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, logaritmo de um produto. Então, ó, logaritmo de b vezes c na base a. Vira o quê? Vira uma soma. Então, fica aqui, ó, vou dar um zoom, ó. Fica log de b na base a mais log de c na base a. Isso aqui não adianta a gente querer de cara, a gente já decorar isso aqui. Pra gente lembrar, a gente precisa de visual. Então, a dica é, imprima, copie numa folha, coloque no seu quarto, onde você vê sempre. Principalmente quem está estudando para vestibular, tá? Ou um concurso, por exemplo. Então, aí para você visualizar e lembrar dessas regrinhas. Mas é quem está estudando na escola normal e pode estar consultando, é só pegar isso daqui e dar uma olhada para você resolver a atividade. Então, quando você vê um log de um produto, ele vira uma soma. Olha só aqui embaixo, ó, logaritmo do quociente. Quando eu tenho log de uma divisão, ele vira uma subtração. Então, ó, log de b dividido por c na base a é igual a log de b na base a menos log de c na base a. Tá? Olha isso aqui agora, o logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência é igual ao valor da potência multiplicado pelo log. Ou seja, gente, quando eu tenho aqui, ó, log de b elevado a n na base a, esse n é como... Vou escrever aqui, ó, log de b elevado a n na base a. Como que fica? É como se esse n ele viesse aqui para frente. Então, fica n vezes o log de b na base a. Olha lá, tá vendo? Isso aqui, ó, acabei de demonstrar aqui. O logaritmo da potência. Tá? Agora, vamos apagar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Presta atenção nesse aqui agora, ó. Logaritmo com uma potência na base. O logaritmo com potência na base é dado pela multiplicação do inverso do expoente dessa potência pelo log. Então, olha só o que ele coloca pra gente, ó. Log de b na base a elevado a m. Eu fico o quê? Olha o que que acontece. Eu vou escrever aqui, ó. Log de b na base a elevado a m. O que que acontece com esse m aqui, ó? Ele cai, gente. É como se ele caísse para lá invertido. Então, o inverso de m é 1 sobre m, tá? Aí você copia o log normal, ó. Log de b na base a, tá? Então, nesse caso aqui, desceu, tá? Enquanto nesse aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Log de b elevado a m, ou n, tá? Tanto faz, na base a. O m, ele vem na frente multiplicando, e o log de b na base a, tá? É assim. Então, esse m aqui, ele cai para frente, multiplicando, tá? E aqui, quando o expoente vem na base, igual tá aqui, ó, ele vai para frente invertido. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o inverso aqui vai ficar 1 sobre m, tá? Para quem não entendeu o inverso de um número, por exemplo, ó, o número 2 está aqui. O inverso dele, vai ser 1 sobre 2, tá? Então, o inverso de x, ó, inverso vai ser 1 sobre x, tá certo? Aí aqui tem outra tabelinha, tá vendo? Resumindo as propriedades, tá bom? Você pode pegar aqui e ver, tá vendo? Olha que interessante, ó. Olha lá, quando eu tenho o log do produto, ó, produto vira soma, tá?
O log da divisão, do quociente. Divisão vira diferença. Então, ó, de. Olha que interessante. Isso aqui são, como fala, gente? Dicas, né? Para você lembrar, tá? De. Divisão vira diferença, tá? Olha só. Na 3, ó. Eu tenho aqui o log de A elevado a N na base C. Quando eu tenho um expoente no logaritmando, ele pula. O expoente pula. Olha lá. Pulou na frente. Multiplicando. Então, reparem aqui na propriedade 4 que eu tenho log de raiz de A no índice N, tá? Na base C. Então, quando eu tiver o log de uma raiz, o índice ele cai. Por isso que está aí no macete que o índice cai. Ele cai dividindo todo o logaritmo. Tá? Olha lá. Então, ficou log de A na base C dividido por N. Tá bom? Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada um aplicando as propriedades do logaritmo, tá? Então, olha só. O primeiro é o logaritmo de um produto, né? O produto vira soma. Eu ia falar da multiplicação, mas é a mesma coisa. O logaritmo do produto vira soma. Então, aqui vai ficar logaritmo de 8 na base 2 mais logaritmo de 4 na base 2. Resolvendo, logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 é 8. E logaritmo de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Ou seja, aqui a resposta dá 5. Tá certo? Vamos ver outro, ó. Agora eu tenho o logaritmo é o de, né? O logaritmo do quociente vira subtração. Ou o logaritmo da divisão vira diferença. É o de aqui, ó. Então vai ficar log de 81 na base 3 menos log de 27 na base 3. Log de 81 na base 3 é 4. Por quê? 3 elevado a 4 é 81. Menos log de 27 na base 3 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Então vai ficar aqui, vai dar 1. Tá certo? Vamos ver outra propriedade, então, aplicada, ó. Aqui eu tenho o log de 16 ao quadrado na base 4. Quando eu tenho uma potência no logaritmando, ó, aqui, esse 2 pula, é o que pula na frente, multiplicando. Então, o 2 vai pular na frente e vai multiplicar o log de 16 na base 4. Então, a gente sabe que log de 16 na base 4 é 2. Por quê? Porque 4 elevado a 2 é 16. Então, aqui a resposta vai ser 4. Tá? Outra propriedade, ó. Quando eu tenho log de 25 na base 5 elevado a 2. Quando a minha base tem expoente. Lembra que ele cai? Ele pula invertido. Que cai é o de baixo, tá? Ele pula invertido, ó. O inverso de 2 é meio. Então, vai ficar meio vezes log de 25 na base 5, tá? A gente sabe que log de 25 na base 5 é 2. Por quê? 5 elevado a 2 é 25. Então, vai ficar meio vezes 2, que vai dar 2 sobre 2, que é 1. Tá? E o nosso último exemplo de aplicação vai ser log da raiz quadrada de 32 na base 2. Quando é raiz quadrada, o índice aqui é 2, ó, porque o índice é invisível quando é raiz quadrada. Então, lembra que ele cai? Tá? Ele cai dividindo tudo. Então, vai ficar log e a raiz desaparece. Então, vai ficar log de 32 na base 2 dividido por 2. Log de 32 na base 2 é 5. Então, vai ficar aqui, a resposta vai ficar uma fração, 5 sobre 2. Tá? 5 sobre 2 você sabe que é 2,5. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os exemplos aí de aplicação das propriedades que a gente acabou de ver. Tá certo? Uma coisa interessante também que aparece aqui é a mudança de base. Olha só, se eu quero mudar, às vezes, a base do logaritmo para poder resolver. Por exemplo, jogar na base 10, tá? Então, a gente vai ver isso daqui agora, tá? Então, olha lá, gente, a mudança de base. Essa mudança de base, ela pode ser muito útil. Às vezes, a gente enfrenta para resolver um log que a gente não consegue fatorar naquela base. Eu vou mostrar, tá? Então, o log de A na base B pode ser escrito como log de A na base C dividido por log de B na base C. Tá vendo?
Como assim, professor? Então olha a letra A. A letra A, ó, log de 64 na base 8. Aqui a gente sabe que a resposta é 2. Por quê? Porque 8 elevado a 2 é 64, tá? Mas se a gente não conseguisse calcular, ó como que a gente poderia escrever, ó. A gente poderia escrever assim, ó, log de 64 na base 2, tá? Dividido por log de 8 na base 2. Aqui a gente sabe que 2 elevado a 6 é 64. Então a resposta do log de 64 na base 2 é 6. E 2 elevado a 3 é 8. Então a resposta de 8... Aliás, log de 8 na base 2 é 3. Então quanto que dá aqui, ó? 6 dividido por 3 é 2. Então não tinha falado aqui que a resposta disso, que log de 64 na base 8 é 2? Então a gente provou que nossa teoria é válida, tá? Agora dá uma olhadinha na letra B. Ó, log de 32 na base 5. Não tem como a gente fatorar o 32 na base 5. Tanto que 32 não é divisível por 5, tá? O que a gente poderia fazer então? A gente teria que transformá-los numa mesma base para poder conseguir fatorar. Tá certo? Então, pessoal, para resolver aí log de 32 na base 5, a gente teria que pensar assim, ó, 5 elevado a que número dá 32? Não é um número inteiro, né? Porque, olha lá, 5 elevado a 1 é 5, 5 elevado a 2 é 25, 5 elevado a 3 é 125, ou seja, já passou o 32. Então, aí, a resposta é um número decimal. Para a gente encontrar, ficaria melhor a gente escrever assim, ó, log de 32... Tá? A gente usa a base 10, então a gente não precisa colocar a base. Dividido por log de 5. Aqui, a gente pode usar uma tabela ou usar a calculadora. Então, a gente tira aqui, ó, log de 32. Tá? Aperta a tecla log. Olha lá, dá 1,5 aproximadamente. E log de 5, ó, a gente aperta 5 e a tecla log. Dá 0,70. Vamos aproximar, tá? Então, a resposta vai ser 1,5 dividido por 0,7. Olha lá, 2,14 aproximadamente. Então, a gente conseguiu calcular o log de 32 na base 5, tá? Com mais facilidade, usando mudança de base. E olha que interessante, eu tenho um recurso aqui, ó, que é essa calculadora aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você pode rabiscar que ela apaga. Ó, log de 32 na base 5. Não, estava errado, peraí. Às vezes ela não reconhece, vamos ver. Olha lá, 2,15, a gente achou 2,14. Eu achei uma aproximação. Tá vendo? Cheguei perto. Essa calculadora aqui é bem legal. Você consegue escrever com a mão, tá? Pessoal, é isso aí. Então esse é o recurso da mudança de base. Ele também é muito utilizado no logaritmo para a gente facilitar os nossos cálculos, tá bom? Então, pessoal, essa aula ficou por aqui, que eu falei e foquei mais no logaritmo, tá? Não esqueçam, então, de deixar o like, se inscrever no canal, deixe o comentário aí embaixo para saber se vocês estão gostando da aula ou não, e ative os sininhos para as novas notificações, tá certo? Até mais, galera! Valeu!